Boa noite. E aí, gente? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais um webinar. Só me confirmem aí se está tudo ok para a gente começar. Hoje eu já informar vocês que comecei a sentir minha garganta de novo de ontem para hoje, então pode ser que eu tussa durante a live. E aí, se acontecer, eu vou tirar o microfone aqui. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não aguento mais ficar doente, mas é assim mesmo, acho que é alergia. Ao vivo é assim, né? Então, vamos embora. Lembrando que nada que eu disser é recomendação de investimento, se bem que hoje a gente nem vai falar de trading, né, propriamente dito, a gente não vai falar de estratégia, a gente vai falar de neurotrading, na verdade, de neurociência, aplicada ao trading. Então, hoje o disclaimer está dispensado. Bom, justamente a gente vai falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que é a neurociência. Eu gosto até como um hobby, assim. Quem me conhece sabe. Inclusive, eu iniciei até uma especialização nessa área, né, de neurociência e comportamento humano, justamente porque eu gosto muito de estudar isso nas horas vagas. E porque eu entendo a importância disso justamente no trading, né? Tanto para a vida da gente, como para a nossa profissão, né? Para quem escolhe ser trader, a neurociência, entender, né, o seu comportamento, a origem do seu comportamento, o porquê a gente toma nossas decisões, é, assim, imprescindível. Porque a gente sabe que mais de 90% das pessoas perdem no trading. E como eu já comentei com vocês, quem me segue no Instagram já ouviu falando sobre isso. E não é por causa de técnica. Né? Se a gente for parar para perceber e entender como é o trading em si, realmente, quando a gente para entender como o trading é feito, a gente vê que ele é nada mais, nada menos que uma profissão de altíssima performance e não pela sua dificuldade de execução, por exemplo, que a gente só faz apertar um botão, né? Se fosse por isso, seria muito fácil, né? Se fosse pela execução. Mas não é a execução em si, é a tomada de decisão. Então, para o cérebro, o que envolve a nossa tomada de decisão no trading é uma decisão, assim, um circuito, na verdade, não sei, de transmissões, de eletricidade, de frequência, isso tudo falando, né, na linguagem da neurociência, porque a gente pensa que é simplesmente, eu vou pensar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu já planejei tudo, já fiz minha estratégia e vai sair do jeito que eu quero, mas não é isso. Primeiro que se a gente parar para pensar que o pensamento da gente, ele é físico, tão físico quanto o nosso braço, e a gente for saber de onde é que vem o pensamento e saber como é que esse pensamento chega até a nossa cabeça, né, para a gente externar ele em forma de ação, a gente vai se deparar com milhares de processos químicos, elétricos, enfim, fisiológicos por trás. E vai também saber que nada, praticamente, acho que, eu diria que 2%, 3% do que a gente faz é consciente. O resto é tudo praticamente pré-determinado. Então, só de você saber isso, só de você saber que praticamente 98% das nossas atitudes elas já são pré-determinadas,
você entende o tamanho da importância de você conhecer a sua própria estrutura, né? Que é o cérebro, que é o que você usa para fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Então, é a nossa máquina mais complexa. Se a gente perde nosso tempo, sei lá, 1, 2, 3, 5 anos desenvolvendo uma estratégia no trading, pensando que assim vai conseguir o sucesso, que vai ser um trader bem sucedido e tal. E aí, para isso, a gente conhece toda a estrutura do mercado, a gente conhece o nosso equipamento, né? O computador, a plataforma, todo o aparato que tem por trás para a gente conseguir fazer nossas operações. E isso aí a gente tira de letra, né? Porque a gente estuda isso, assim, aos mínimos detalhes. E só que a gente esquece de um detalhe. A máquina mais importante que tem para a gente conhecer é essa aqui. Porque se você não conhece a própria máquina que vai operar as suas ferramentas, então você está perdido. E acho que a maioria das pessoas não dá 1% da importância que esse assunto tem para o trade. Certo? Eu acho que a performance no trade ela é comparada até a uma performance de um esporte radical que coloca sua vida em risco para o cérebro. E aí a tomada de decisão ela é levada a um nível de importância surreal. Entendeu? Então, se você não tiver consciência disso, você está totalmente como um barco à deriva. A deriva de quê? A deriva de toda a sua programação mental, que foi construída, sabe-se lá como. Porque é ela que vai comandar você na hora do trading. Você pode fazer um plano de trade lindo, você pode conhecer o mercado de cabo a rabo, a estrutura de mercado, liquidez, tudo que a gente falou até agora. Mas, o que é que adianta você saber tudo, ser expert em tudo, ser um analista top, e quando chegar na hora de executar, você não consegue. Que é isso que acontece, né, com a maioria das pessoas. Pois Lívia falou aí que militar sabe bem viver no risco, exatamente. Então, quando a gente fala também sobre risco, né, que é o que a gente toma quando a gente está fazendo trading, a gente está falando de decisões que envolvem emoções que são que comandam nossas ações. Decisões que envolvem sistemas que são mais fortes do que qualquer tipo de consciência que você tenha. Então, tanto que ela falou aí sobre ser militar, no meu caso, eu sou policial militar, né? E eu já passei por várias situações que colocaram minha vida em risco. E eu digo a vocês que quando a gente está numa situação dessa, você não consegue pensar racionalmente. Você simplesmente reage. E aí, se você não tiver um treinamento forte o suficiente para conseguir agir da maneira correta nessa hora, você pode botar a sua vida a perder ou a vida de outras pessoas. Certo? Então, a importância da neurociência, do trabalho de autoconhecimento nessa área para o trading é mais ou menos isso. Porque você não vai botar sua vida em risco, mas você vai botar todo o seu dinheiro em risco. E isso pode ser a conta gotas ou isso pode ser em um momento. Entendeu? Então, por aí eu acho que dá para vocês terem uma noção que a gente vai falar. Assim, o que eu vou falar hoje, na verdade, eu não vou nem poder arranhar a importância que esse assunto tem. Eu vou começar aqui a dar uns insights para vocês, porque o intuito dessas aulas, na verdade, vou fazer duas sobre isso, é mais para despertar em vocês a noção, né, da importância desse assunto e fazer vocês refletirem em como vocês levam essa questão de autoconhecimento e de saber
que é que vocês pensam, porque eu acho que se eu puder deixar uma dica aqui, mais importante sobre tudo que a gente vai ver é sobre a atenção. Porque a atenção é justamente o que vai fazer a gente ter consciência, né, dos nossos pensamentos. Então, a gente vai pensar sobre os pensamentos, que é uma coisa que o ser humano não é acostumado a fazer. E é por isso que é tão importante alguns exercícios, coisas que têm surgido hoje com mais frequência, né, que as pessoas recomendam, por exemplo, a meditação, que nada mais é do que você tentar acalmar a mente e pensar sobre os pensamentos que estão surgindo. E só isso, só esse exercício já é um ganho enorme, certo? Porque a partir daí você vai conseguir, talvez, criar uma estratégia para ir implementando aos poucos e ter um resultado melhor nesse comportamento que você criou, né, na hora do trading. Comportamento que você tem, né, e que você externa no trading. Mas, enfim, vamos conversar mais sobre isso. Então, vou falar um pouco sobre a importância, né, da neurociência e psicologia no trading, que eu já comecei, né, a falar. Falar sobre a estrutura corporal e como ela afeta no trading. Na verdade, essa aula de hoje, a maioria dela vai ser baseada num livro que chama Trading Chaos, que é de Bill Williams. Se ele quiser, depois procure. E é um livro muito legal. E eu achei essas partes interessantes para a gente debater um pouco sobre a importância do cérebro, né, e da atuação dele no trading, que a gente não vê muito falando por aí. Então, eu trouxe as partes mais importantes que eu achei para despertar, né, para dar esses insights para vocês e vocês começarem a observar realmente esse assunto com mais seriedade, certo? Bom, meu nome é Tainá Kerli, quem não me conhece, e eu falo com vocês sobre Smart Money Concepts. Esse curso é voltado para o Smart Money, mas ao final, né, eu tenho que falar sobre esse assunto de neurotrading, porque eu acho super importante. Então, para fechar o nosso curso, a gente vai falar sobre isso. E a parte técnica mesmo do curso, ela já foi dada. Então, quem não assistiu, assista as aulas anteriores. Mas as aulas essa aula e a próxima principalmente, que virão, para mim, são a base, assim, são das mais importantes. Então, vamos aqui falar um pouco da importância da neurociência e psicologia no trading. Né? Bom, então o que seria neurociência? Porque tem muita gente que não sabe. Tem gente que é um nome muito novo, na verdade é um nome que vem se destacando recentemente, né, nas ciências cognitivas e tal. A gente sabe mais sobre a psicologia, mas a neurociência, para quem não sabe, é a ciência que estuda o desenvolvimento químico, estrutural, funcional, comportamental, funcional, aliás, cognitivo, molecular e celular do sistema nervoso. Ou seja, é a ciência que estuda praticamente todo o funcionamento do sistema nervoso, certo? E ela tem sido usada em diversas áreas. Na verdade, o nome que a gente fala mesmo é neurociências, porque são várias ciências, vários estudos sobre o cérebro e como ele atua em diversas áreas. Então, a gente tem a neurociência aplicada à economia, por exemplo, que é basicamente um braço forte do que a gente vai estudar aqui, que é o que desenvolve todo esse conteúdo, né, sobre o trading, por exemplo, que a gente está falando de dinheiro. Então, a economia comportamental, a neuroeconomia que tem surgido agora, é justamente o que estuda isso, o comportamento da gente diante de situações que envolvem o nosso dinheiro, né, que envolvem a economia. E aí, tem estudo nessa área bem interessante já, né, principalmente eu vou falar sobre ele aqui, que é o
Daniel Kahneman, que é acho que é um dos maiores nomes, né, da economia comportamental hoje, e inclusive é um psicólogo e que ganhou um prêmio Nobel de economia. Para vocês verem a importância do estudo da mente em outras áreas. Então, e principalmente na economia. Então, o que a gente vai falar é justamente sobre isso, sobre a importância dessa ciência e do estudo do cérebro para a gente começar a entender o porquê que a gente toma determinadas decisões no treino. Certo? Bom, e a neurociência, ela estuda o quê? Ela estuda essa pequena massa aí que cabe, que é um pouco maior do que nossa mão, um pouco do tamanho da nossa mão, praticamente, que é o nosso cérebro. É uma massa acinzentada, né? Meio esbranquiçada, gosmenta, enfim. E toda amassada, mas se vocês virem, ela é dividida em sulcos, eles chamam de sulcos, que são essas partezinhas afundadas aí. E esses sulcos são justamente as várias partes em que o nosso cérebro se divide, e cada parte desse cérebro tem funções diferentes. Então, esse pequeno órgão aí, ele é simplesmente o órgão mais, não o órgão, ele é, na verdade, o sistema mais complexo que existe na humanidade. Então, hoje ninguém pode falar que exista uma máquina ou qualquer outro tipo de sistema que seja mais complexo que o nosso cérebro. Até porque nem nós mesmos conseguimos ainda desvendar todo o poder que ele tem. Então, a gente só iniciou, na verdade, esse estudo, né? E para vocês terem essa ideia do quão poderoso é o estudo dessa matéria para o trading. Se a nossa profissão se baseia basicamente em tomar uma decisão, e essa decisão ela é tomada por essa máquina, como é que você vai ter confiança em seguir uma profissão, tomar uma decisão que você nem imagina como ela é tomada, como ela é feita? Você acha que sabe. Então, a maioria das pessoas elas vivem uma ilusão de controle, vivem uma ilusão de que conseguem controlar alguma coisa. A gente vive essa ilusão, mas isso é mentira. Como já disse, como eu acabei de dizer, é uma ilusão, né? Porque a gente não controla nada. Na verdade, tudo já é controlado. Inclusive, já é controlado, né, pelo nosso subconsciente. Inclusive, muita gente que estuda a área do cérebro, principalmente, sabe que o tal do livre-arbítrio, ele praticamente não existe. Então, não há que se falar em livre-arbítrio, se a gente for olhar pelo lado da neurociência. Só para vocês terem uma noção. Então, se não existe livre-arbítrio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações, elas têm uma predisposição, já tem um gatilho já pronto para a gente agir daquele jeito. Certo? E a nossa evolução como ser humano na Terra, assim, ela veio preparando o nosso cérebro, né, de diversas formas, e a maior parte da preparação desse cérebro e do comando dessas ações, dessas atitudes, elas são comandadas por um sistema que se diz reptiliano. Então, na verdade, o nosso cérebro ele foi constituído para outros tipos de tarefas que a gente não realiza hoje em dia, certo? Só para a gente começar por aí, para vocês terem uma noção da dificuldade que é a gente fazer treino. A gente foi constituído, a maior parte do nosso cérebro, ele foi constituído com ações, né, para a gente sobreviver, basicamente. E essa sobrevivência
é basicamente a base de vários gatilhos que a gente tem hoje para operar, por exemplo. Certo? E esses gatilhos é que comandam as nossas ações em várias áreas da nossa vida. E no trading não é diferente. Então, só de você ter consciência disso, ter consciência desses gatilhos e do que você vai fazer em relação a eles, você já pode começar a observar, a pensar enquanto você sente ou pensa em determinada coisa na hora que você está fazendo o treino. E só esse exercício já vai lhe ajudar bastante, se você, obviamente, iniciar um trabalho sério, porque eu vou dizer a vocês, não é questão aqui de brincadeira, não é de motivação, não é nada disso. Não é simplesmente saber, meu cérebro age de tal forma, então eu vou mentalizar uma coisa positiva todo dia de manhã e pronto, vai dar certo. Eu vou fazer treino bem. Não é assim. Isso não vai funcionar. Porque o nosso cérebro, ele é feito disso aqui, ó, de neurônios. Esses neurônios, eles são como se fosse uma fitinha assim, com esse corpo. E tem essas ligações nas pontas, né? Então, esses neurônios, eles funcionam basicamente como? Recebendo informações em forma de impulsos elétricos e passando essas informações. Mas eles recebem informações, no caso, aqui no corpo, né, do neurônio, de várias fontes. Então, ele se liga a milhares, milhões de outros neurônios. Então, várias dessas fontes formam as informações que formam pensamentos que viajam, né, por áreas do cérebro que vão formar as nossas atitudes, as nossas ações. E, então, o pensamento, na verdade, ele é físico, né? Ele é um impulso elétrico, não é uma abstração. E aí, esses pensamentos, eles são feitos através de caminhos que são criados pelos neurônios e são formados todos os dias no nosso cérebro. Porque quando a gente dorme, a gente tanto limpa o nosso cérebro como a gente cria novas conexões. Nosso cérebro ele cria novas conexões. Isso se chama neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ela existe para quê? Justamente para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga abrir novas conexões, criar novos conhecimentos, por assim dizer. Então, nós temos ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce, certas conexões que foram criadas, né, desde a infância, nossas experiências, o que foi ensinado na escola, o que foi ensinado pelos pais, o que foi aprendido, enfim, por N maneiras. E essas conexões, elas estão lá. Quanto mais a gente reforça certos comportamentos e certos pensamentos, mais fortes eles ficam no nosso cérebro e no nosso comportamento do dia a dia. Só que eles não vão desaparecer do dia para a noite. Então, se você tem um determinado comportamento que é prejudicial no trading, ele não vai desaparecer com simplesmente um pensamento positivo, um mantra, não vai. Então, o que é que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que o que a gente precisa fazer é exercícios diários, buscar maneiras e estratégias da gente criar novas conexões e novos caminhos para conseguir criar hábitos, comportamentos diferentes e instalar, né, nesse HD para substituir, na verdade, os que já estão lá. Que, na verdade, eles não vão sumir, a gente só vai usar os novos. Então, eu estou fazendo só um resumão aqui do que é a importância da neurociência, né, no trading. Então, se você quiser realmente ser bem-sucedido no trading e em qualquer lugar na sua vida, isso eu estou falando aqui, mas ele serve para N coisas. Serve para uma disciplina em fazer exercício, em alimentação, em qualquer coisa, estudos, enfim.
tudo que a gente for fazer ou criar, ou quiser criar de novo na nossa vida, a gente vai precisar ter um trabalho bastante duro para criar novas conexões. E essas conexões se criam com repetição. Então, eu vou dar essa aula aqui, vou falar aqui hoje algumas coisas para vocês. Vocês vão ter consciência, né? Um novo conhecimento, uma nova consciência de como funciona o cérebro de vocês. Porém, vocês não vão sair daqui e amanhã vocês vão ser outros traders. Não. Vocês só vão ter um start para começar a prestar atenção nisso. Quem sabe buscar um estudo, buscar uma estratégia e começar a criar novos hábitos para que essa modificação no cérebro influencie no seu modo de operar. Certo? Sim. Passando aqui, vamos começar a falar sobre neurotrading, né? Negociar, então, é uma das carreiras mais desafiadoras, estimulantes e recompensadoras que você pode escolher. Isso todo mundo, acho que todo mundo que está aqui sabe e tem a noção, né? Que, ao mesmo tempo que é recompensadora, porque a gente sabe que a recompensa é você ter liberdade e você ter, obviamente, dinheiro, né? Para ter o que você quiser na sua vida. Porém, ao mesmo tempo, é uma das carreiras mais desafiadoras, como eu estou falando aqui. E como as estatísticas mostram, né? Porque se uma profissão tem 95% de perdedores, de pessoas que não conseguem viver dessa profissão, então você imagina o tamanho que é do desafio de você conseguir ser bem-sucedido nessa profissão. Né? Quando eu digo desafiador, quero dizer desafiar até o âmago da sua identidade. Então, é justamente essa conversa que a gente está tendo aqui. Se para você conseguir ser bem-sucedido nessa profissão, você precisa reprogramar a sua própria vida, o seu próprio cérebro, é um nível de dificuldade altíssimo. Isso ocorre porque nossos cérebros foram criados para nos ajudar a sobreviver a um ambiente físico hostil, que foi o que eu falei. Então, a gente, né, o ser humano, ele surgiu há não sei quantos milhões de anos atrás, e nesse período a gente só se preocupava em comer e sobreviver. Aliás, o comer faz parte de sobreviver, mas assim, sobreviver não ser morto, né? É comer e não ser morto. Então, era basicamente isso que a gente fazia. Como resultado, nossos cérebros são programados para reagir de maneiras que não nos servem bem em nossa jornada para nos tornarmos traders profissionais, independentes e consistentemente lucrativos. Ou seja, esse programa, ele mais atrapalha do que ajuda, certo? A maioria dos traders leva anos para encontrar as chaves específicas para o sucesso a longo prazo. Em vez de experimentar a alegria de executar uma estratégia vencedora, a maioria dos traders experimenta a dor de fechar lucros muito rapidamente, não executar uma estratégia vencedora adequadamente, deixar correr por mais tempo do que deveria uma operação perdedora e negociar em excesso. Como resultado, nos sentimos impacientes, não temos a confiança de que precisamos, negociamos impulsivamente, nos vingamos, ficamos desencorajados, temos medo ou raiva e sentimos ansiedade à medida que aumentamos o tamanho de nossas negociações. Quem nunca passou por nenhum desses problemas aí que eu citei, atire a primeira pedra. Eu duvido que tenha algum trader que não tenha passado por isso. E que não passa até hoje. Porque isso aí é uma coisa que acontece com um trader iniciante e acontece com um trader mais veterano, certo? É uma coisa que é recorrente. Por quê? E é justamente por isso. Se fosse somente uma questão de técnica, você aprendia uma técnica e você nunca mais faria uma técnica contrária àquela. Mas não é uma questão de técnica. Isso aí tudo tem a ver com a nossa decisão. Tudo tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso cérebro. Certo?
E é justamente isso que atrapalha. Esse coquetel neurológico e fisiológico primitivo elimina a nossa capacidade de ser disciplinado e executar nossos negócios corretamente. O que geralmente resulta em ganhos lucrativos retirados em curto período de tempo com uma série de perdas. É por isso que só ser mais disciplinado não funciona. A gente pensa que, eu vou ser disciplinado, o que me falta é disciplina. Engano seu. A disciplina, a gente fala sobre disciplina, mas a disciplina num âmbito muito maior do que simplesmente, eu vou sentar e executar o meu plano de trade. Se fosse só isso, era muito fácil. Isso é a disciplina, é você acordar todo dia no mesmo horário, você fazer todo dia uma rotina, você ter um hábito. Isso é disciplina, é você seguir o que você programou ali de uma forma automática. Mas o comportamento dentro do trader, ele não passa por questão de disciplina, somente. Repito, disciplina não é a resposta. O problema é que, à medida que avançamos em nosso caminho para o sucesso, podemos acertar a maior parte dele e ainda ser surpreendidos por uma ou duas variáveis que não conhecemos. Como resultado, mudamos gurus, estratégias, indicadores, classes de ativos e prazos em busca de sucesso. Cada mudança traz uma nova onda de variáveis que prejudicam nossos esforços. Então, você me diz, a pessoa que vive pulando de estratégia em estratégia, de indicadores, de ativos, de prazos, de mentores, enfim, essa pessoa vai ter sucesso quando? Porque cada vez que ela muda alguma coisa ali naquela equação, cada vez que ela muda uma variável, né, na equação, como a gente fala na matemática, muda todo o resultado. Então, para você ter um resultado minimamente considerável, você precisa ter uma regularidade, né? Um hábito, uma coisa que seja o mais fixo possível, inclusive para o seu cérebro conseguir fazer essas ligações, né? E criar esse comportamento. Então, se você, toda vez que tiver um resultado errado, você mudar alguma coisa aí, você vai passar anos e anos e anos e não vai conseguir descobrir uma solução. Os mercados são sistemas adaptativos complexos, com uma quantidade avassaladora de informações contraditórias. Todo mundo sabe disso, né? Porque o mercado ele é formado por milhares de pessoas e computadores que são programados por pessoas. E as informações elas mudam a cada instante. Nossos cérebros são sistemas complexos, inclusive mais do que os mercados, com grande parte da atividade fora de nossa consciência, conduzindo nossos processos de decisão. Então, foi o que eu acabei de falar. Os mercados eles já são complexos. Nossos cérebros são mais complexos ainda e são, em grande parte, conduzidos por atividades inconscientes e não conscientes, que são a que tomam nossas decisões, né? Que conduzem nosso processo de decisão. Se não tivermos clareza do nosso processo de execução, a execução de uma negociação de maneira suave e oportuna pode ser facilmente sabotada. Assim. Algumas reflexões. Você acredita que temos bons conteúdos sobre análise técnica o suficiente hoje disponível para todo tipo de pessoa? Vocês concordam com isso? Você acredita que a maioria das pessoas que decide seguir a carreira de trader, assim como você, são em sua maioria pessoas inteligentes, com educação formal relativamente boa, têm acesso à informação, conhecimento de qualidade e ferramentas necessárias para desenvolver suas habilidades? Tá aí, tanto de aula que a gente tem no YouTube, material que eu estou passando aqui para vocês de graça. Você acredita que o ambiente de negociação nos dias de hoje está milhares de vezes mais acessível, estruturado e simples de utilizar do que há 20 anos? Pergunto para quem operava 20 anos atrás naqueles pregões. Viva a voz. Você acredita que corretoras hoje em dia
dão melhor apoio, proporcionam conteúdos, facilitam a abertura de contas, suporte e plataformas como nunca se viu antes para entregar a melhor tecnologia e meios para o trader ser bem sucedido na sua carreira. Se isso tudo fosse suficiente, estava todo mundo rico, né? Você já viu quantos fundos de hedge profissionais têm desempenho inferior ao mercado todos os anos? Se tiver noção, saberá que profissionais terão os mesmos problemas que você. Eles raramente são melhores que você, mas têm bolsos muito mais profundos. Pode crer. A maioria dos que começam no trading acham que se trata de análise técnica. Eles pensam que é sobre o software. Acham que se trata de entender que os profissionais estão fazendo, o que os profissionais estão fazendo e quais são os seus segredos. Né? Por isso que a gente vive pulando de guru em guru, procurando qual é a melhor técnica. Não é sobre isso. É sobre entender onde estamos e quem somos. Eu não acho que os traders ganham dinheiro consistentemente nos mercados até que eles entendam a natureza dos mercados e a sua própria. Mark Douglas, que escreveu Trading the Zone, disse em seu livro que os traders rentáveis pensam de forma diferente. Só por aí você tem uma ideia. O pensamento de um trader bem-sucedido ele é totalmente diferente do pensamento de um trader mal-sucedido. E é justamente isso que muita gente estuda, né, nessa questão do neurotrading. Negociar vai contra nossas mentes racionais e lógicas. Se você quer transformar sua negociação em uma empresa lucrativa, você precisa aprender a lidar com uma mente que realmente trabalha contra você quando você está negociando. E aí eu abro um adendo. Na verdade, a nossa mente, ela não trabalha contra a gente, ela não sabota a gente. Porque, eu vou sabotar esse treino. Não. A mente, ela sabota a gente, né? E ela trabalha contra o trader porque ela simplesmente está fazendo o que ela foi programada para fazer. Ela está sendo fiel à programação que já existe, certo? Então, ela simplesmente está resolvendo um problema que foi colocado ali e que ela foi programada para resolver. Simplesmente, ela está fazendo o trabalho dela. Só que, então, sabendo disso, qual é a nossa atitude? Tentar brigar com a mente? Isso aí não vai adiantar nunca. Né? Porque você vai brigar com anos e anos de programação mental que você tem. Você precisa achar mecanismos justamente para criar novos comportamentos, novas ligações para conseguir reprogramar esse mesmo comportamento que você tem para aquele tipo específico de tarefa. Nossas mentes simplesmente não são projetadas para uma negociação ideal. A mente não foi projetada para lidar logicamente com a pressão da especulação, simplesmente porque estará propensa a fazer a coisa errada na hora errada, a fim de minimizar o medo e a dor. Em economia comportamental, pesquisadores estudaram como as pessoas tomam decisões irracionais, dependendo de como escolhem entre cenários alternativos sobre incerteza. Essa teoria, conhecida como teoria da prospecção, criada por Daniel Kahneman, sobre o risco associado ao resultado. Depois, quem tiver curiosidade de procurar mais profundamente sobre a teoria da prospecção, vai ver. A gente vai falar um pouco. Ou seja, ele diz basicamente que as pessoas não tomam decisões baseadas no que sabem, mas no que sentem. Indivíduos em situação de perda tendem a assumir mais riscos que indivíduos em situação de lucro. Basicamente, essa é a base que sustenta toda a teoria de Kahneman. O estudioso revelou através de suas pesquisas que quando estamos em situação de risco, assumimos mais risco a fim de evitar a dor da perda. Dor essa que representa fracasso, que nos traz angústia e que faz com que não raciocinemos direito.
Você já reparou que quando o resultado é positivo, ficamos alegres, e quando o resultado é negativo, na mesma proporção, ficamos muito mais tristes? Ou seja, naquele dia que você, por exemplo, tem um gain de $200, vamos dizer. E aí, logo depois, você tem um loss de $200 também. Ou seja, você voltou para o 0 a 0. A sua dor, ela vai ser maior. Você vai ficar com dor, você não vai sentir, então eu estou bem, eu não perdi nada. Não, você vai ficar com dor, porque você perdeu o lucro que você tinha conseguido. Certo? Então, justamente é o que mostra na figura aqui. A dor da perda ela é maior do que o prazer do ganho. A dor da perda é 2 vezes maior do que a alegria associada ao ganho. Essa é uma das revelações da teoria da prospecção. Então, a partir daí, ela já só essa revelação já mostra toda a influência que uma perda ou medo de perder ele tem dentro das nossas decisões no treino. Certo? Então, já que a gente falou sobre toda essa dificuldade, eu pergunto a vocês, é fácil aprender a negociar? E aí a gente tem 2 respostas. Uma, sim, é muito fácil. Você clica em comprar ou vender. Isso é fácil, foi o que eu disse lá no começo. E outra, sim, é fácil aprender a negociar, porém é um desafio muito grande se tornar um trader consistentemente lucrativo. Existe uma diferença muito grande entre aprender a negociar e ser consistentemente lucrativo. O objetivo da negociação é ser consistentemente lucrativo. O objetivo é pegar o dinheiro de outros traders e trazê-los para sua conta bancária. Essa é a razão pela qual nem todos podem ganhar o jogo da negociação. Ele não é projetado para isso. A mecânica por trás da negociação é fácil de dominar, mas o caminho para os lucros é ilusório. E a profissão em si é uma ocupação muito desafiadora. Justamente porque ela já foi projetada para nem todo mundo ganhar. A gente está falando de um jogo que a gente chama de soma zero. Certo? Dessa forma, temos uma noção do quanto o nosso cérebro é a peça-chave para se tornar um trader bem-sucedido. A neurociência e a psicologia são fundamentais para explicar e proporcionar mecanismos que ajudam a trabalhar essa área tão negligenciada e tão fundamental para o trading. Aquele que conhece, observa e aprende a dominar seus instintos e emoções, responsáveis pelos impulsos destrutivos no trading, terá um caminho mais suave e rápido para o seu sucesso. Aqui é uma ilustração de como é que funciona basicamente a mente, né, humana, que é comparada com o iceberg. Então, a gente tem 10% do consciente, talvez até menos, que é o nosso comportamento e o nosso pensamento observável. E abaixo tem pré-consciente, que são memórias, percepções, conhecimentos armazenados, e o inconsciente, que é 80%, que é o nosso lado irracional, ou subconsciente, né? Que é onde estão as necessidades, motivações, emoções, medos, crenças, hábitos. Então, toda a nossa programação ela está lá embaixo. E o consciente é só a ponta do iceberg, é só o reflexo do que a gente já tem programado. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como a sua estrutura corporal afeta o seu treino. Afeta, por incrível que pareça. A forma como o espermatozoide fecunda o óvulo e dispersa a energia nesse momento e como essa energia é distribuída no óvulo determinará o tipo de corpo que a criança terá na idade adulta. Uma concentração de energia na área central resulta em um tipo de corpo redondo e volumoso, tecido adiposo. Se a energia se concentra na área intermediária entre o centro e o exterior, o tipo de corpo é angular e musculoso. Se a energia se concentra do lado de fora, perto da parede, o resultado será a construção corporal magra ou esguia. Esses diferentes tipos de corpo levam os nomes médicos de endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, respectivamente.
Na verdade, todos temos elementos de cada um, mas tendemos para um dos três. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos três tipos. Por incrível que pareça, o tipo de corpo humano influencia o modo como as pessoas recebem informações. O ectomorfo, que é a pessoa magra, com maior exposição de pele por quilo de carne do que os outros tipos, é mais sensível ao calor e ao frio. Da mesma forma, quando pessoas com esses três tipos de corpos analisam um gráfico, percebem e prestam atenção a diferentes estímulos. O gráfico, de fato, parece diferente para cada tipo. É bem louco isso, né? Cada tipo é classificado com uma palavra. A palavra do endomorfo é volume, a do mesomorfo é força e a do ectomorfo é velocidade. Como cada um tem uma construção diferente, ficam sujeitos a irritações específicas. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, criado no livro, que ele fala sobre cada tipo de corpo e como ele é atingido. Por exemplo, o endomorfo é mais gastrointestinal, ou seja, e ele tem influência de volume. É sociável, conforto físico é importante, precisa de pessoas, chora facilmente, normalmente é honesto com dinheiro, admira a força de vontade. Quando consome álcool, torna-se mais amigável e responde a sentir-se confortável com a mente e com o corpo. Mesomorfo, vascular, muscular. Força. Aventura física, ativo, ousado, agressivo, competitivo, gosta de carne mal passada. Quando consome álcool, quer brigar. Responde a um desafio. E ectomorfo, pele, nervos, velocidade. Guarda as emoções internamente, gosta de silêncio, rotina ruim, quer segurança, boa persistência, sonha muito, consumo de álcool, quer dormir. Responde a sentir-se valoroso. Então, não é surpreendente que as pessoas se adaptam aos diferentes tipos de corpo, anseiem e sejam motivadas por diferentes estímulos. Provavelmente a motivação predominante para um endomorfo é sentir-se confortável. Tendem a buscar conforto e preferem maneiras fáceis de realizar tarefas, incluindo os trades. Os mesomorfos, no entanto, às vezes parecem estar procurando desconforto. São do tipo que gosta de esporte ao ar livre, o que procuram e os faz sentir bem, um desafio. Inclusive, uma curiosidade é que esse tipo mesomorfo é um dos tipos mais procurados pelos bancos e mesas proprietárias para operar. Tem que se provar constantemente e então seguir em frente em busca de outros desafios. São líderes naturais. O que os ectomorfos mais precisam é sentir-se valorosos. Querem realizar ações que provarão que são capazes. Geralmente são medíocres em tarefas repetitivas, mas se saem muito bem em trabalhos em equipes e projetos. Não estamos dizendo que um é bom ou ruim, ou um é melhor que o outro. São apenas tipos de corpos diferentes com os quais nascemos e é melhor aprender a melhor forma de usá-lo do que ser constantemente frustrado. Assim como a gente precisa aprender a usar o nosso cérebro, a gente também precisa saber que os nossos corpos vão trazer diferentes estímulos que também vão influenciar as nossas decisões. Ir contra a nossa natureza é bastante difícil. Portanto, a maneira mais fácil é adaptá-la aos nossos objetivos de maneira inteligente. Até o consumo de produtos químicos e alimentos afetam de maneira diferente os tipos de corpos. O álcool, por exemplo, é depressivo para uns e estimulante para outros. E o que isso tudo tem a ver com o treino? Muito. Se você agora sabe como seu tipo de corpo afetará a maneira como você recebe as informações, você deve operar num contexto que o ajude e não que prejudique sua eficácia. Um trader volumoso e mais redondo deve garantir conforto em todos os aspectos possíveis, ou seja, uma cadeira confortável, um ambiente confortável, água à disposição, enfim, tudo que ele puder garantir de conforto. Até um operacional que seja mais simples, mais confortável de fazer, que não seja muito desafiador. Qualquer um dos três tipos de corpo pode lucrar no trading.
A questão é que se, ao operar, você levar em consideração tanto o seu software como o seu hardware natural, simplesmente tornará o seu trabalho mais fácil e reduzirá esforços. Saiba qual é o seu tipo de corpo e opere usando os benefícios da sua estrutura corporal. Construa seu ambiente de operação de modo a aproveitar as suas vantagens de todas as formas. Já foi observado em estudos que, quando o corpo é flexível e maleável, a mente também o é. No trading, você precisa de um corpo e de uma mente flexíveis. Lívia está aí, que não me deixa mentir, eu sempre falo na mentoria, né, que a gente precisa ser flexível no trading. Então, a gente precisa ter tomada de decisões rápidas e se adaptar ao mercado, ou seja, fluir com o mercado. Então, a flexibilidade da mente, ela também é reflexo no corpo, ou vice-versa. Então, pensem sobre isso também. Os 3 cérebros do trader e como utilizar cada um. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os 3 tipos de cérebros que a gente tem e como cada um deles vai influenciar na hora do trading. E ao final eu vou falar um pouco, meio que dar uma dicas de como você pode adaptar cada tipo para usar da melhor forma possível. Existem 3 partes diferentes do nosso cérebro e cada parte dessa é como se fosse um trader diferente. 3 personalidades diferentes. E é literalmente isso. Dizem que se você dividir um cérebro, uma metade do cérebro é outra, apesar, óbvio, que a gente sabe que todo o cérebro é interconectado e todo o cérebro desenvolve várias funções, mas se a gente for realmente falar sobre diferenças, a gente sabe que o cérebro, o lado esquerdo e o lado direito são totalmente diferentes. Isso é real. É como se todas elas tivessem objetivos e técnicas operacionais diferentes e nem falassem a mesma língua. As 3 estão ativas, mas só uma está no comando por vez. Ou seja, nós temos diversas partes do nosso cérebro que cada uma quer fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar de 3 aqui, mas é basicamente isso. É como se fosse um conjunto de pessoas dentro da nossa cabeça, tomando cada uma um tipo de decisão, certo? E só uma está no comando por vez, vamos dizer assim, porém, elas trocam de comando tão rapidamente que você nem percebe. O trader no comando pode mudar com bastante frequência, causando uma enorme confusão interna. Por isso, às vezes, ficamos tão confusos ao operar. Um trader é um perdedor consistente. Outro é um analista experiente, mas não é um bom trader de mercado. Outro é um bom trader, mas intermediário em análise. O último é responsável pela intuição, inspiração e percepção. Cada um desempenha um papel diferente em seu trade. Pesquisadores neurocientistas, em suas investigações, concordaram que diferentes partes do cérebro têm funções distintas, como eu acabei de falar. Por exemplo, a maioria das pessoas faz contas matemáticas com o hemisfério esquerdo e interpreta a música com o hemisfério direito. Essa concepção popular é precisa, mas não é adequada. Existem muitas divisões e separações do cérebro. Da esquerda para a direita, mais de uma, de trás para frente e de dentro para fora. Como eu falei, o cérebro existe milhares de partes, né? Mas a gente vai falar das 3. Vamos falar sobre 3 apenas. Hemisfério esquerdo, o núcleo, incluindo a coluna vertebral e suas conexões, e o hemisfério direito. Nosso cérebro é projetado para certos tipos de comportamentos e pensamentos diferentes. Na verdade, se comportam como 3 personalidades diferentes. Como eu acabei de dizer, agem de maneira diferente e veem o mundo de perspectivas distintas. Essa divisão interna cria um grande problema para extrair lucros consistentes do mercado. Para fazer com que os 3 traders trabalhem juntos, devemos examinar como trabalham e como percebem o mercado e o mundo.
Bom, começando pelo hemisfério esquerdo, ele é usado para o raciocínio lógico. Estamos usando ele quando lemos essas palavras. É a nossa mente consciente, né? Que eu falei que é justamente aquela parte que é a menor possível, né? Porém, dos três tipos, esse é o mais inconsciente, por assim dizer. É o único que dorme ou fica ausente. O hemisfério esquerdo é o idiota do trio. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Ele só pode lidar com apenas cerca de 16 bits de informação por segundo, ou seja, é muito pouco. Por exemplo, quando você lê esse slide, ondas de luz de intensidade variável atingem a retina dos seus olhos e são convertidas em impulsos elétricos, que viajam pelo nervo óptico para a parte de trás da cabeça, onde é classificado e enviado para o centro do seu cérebro na parte de associação. Ou seja, quando a gente vê alguma coisa, a gente está recebendo estímulos, né, de luz que se transformam em impulsos elétricos que se transformam em informação. E essa informação é enviada para certas partes do cérebro. Lá, recria-se a parte de comunicação escrita e se interpreta com base em fatores já pré-programados no seu sistema a partir do núcleo. Leva cerca de 1/16 segundos para que isso aconteça. Ou seja, quer dizer que nunca vemos o agora. A gente sempre está vendo, no mínimo, 16 segundos para trás. O hemisfério esquerdo é seu sabotador, sorrateiro e conivente que bagunça o seu treino. Ou seja, a gente vê as coisas já de uma maneira atrasada. Ele só consegue processar cerca de 16 bits de informação por segundo. Então, essas informações, ainda por cima, elas são selecionadas. Quando você recebe essa informação do seu cérebro, ela é selecionada e é interpretada a partir de uma pré-programação que você tem, que foi o que eu falei lá, que a gente tem no nosso cérebro. Ou seja, quando a gente fala na neurociência, que a gente, ou quando eu já falei, acho que para vocês também, a gente não opera o que a gente vê, a gente opera quem a gente é. Porque você opera baseado na sua programação. Isso é bastante profundo se você for parar para pensar. Mas é outra conversa. O propósito biológico dele, do hemisfério esquerdo, é analisar e tomar decisões diplomáticas e opinativas. Quais mercados operar, que tipo de gestão de risco usar, quanto tempo gastar no mercado, certo? Desempenha principalmente a função de planejamento e não de execução. Como consegue lidar com apenas 16 bits de informação por segundo, você fica confuso se tiver que fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, por exemplo. Por exemplo, se você estiver falando aqui ou lendo alguma coisa e alguém ficar conversando com você do lado, você não vai conseguir entender nem uma coisa nem outra. Justamente por isso. Ele é responsável por 5 comportamentos importantes que influenciam o trader. 1. Linguagem. Lida apenas com conceitos, não com a realidade. Tempo. Noção de tempo só existe nesse hemisfério. Ou seja, é o hemisfério esquerdo que cria a noção de antes e depois. Porque o tempo, na verdade, ele não existe, né? Ele é uma abstração que a gente criou. E no nosso cérebro, no hemisfério direito e no núcleo, aí é que não existe mesmo. Ele só existe o agora. Discernimento entre certo e errado, bom e ruim. Por quê? Porque a gente raciocina, né, sobre as coisas. Ausência de senso de humor, que é o sentimento. O sentimento, aliás, ele vem do centro do hemisfério direito. Então, no hemisfério esquerdo, a gente não tem a questão do sentimento. Esforço ou empenho. Sempre que está trabalhando ou tentando fazer um treino dar certo, está no hemisfério esquerdo. Ou seja, toda vez que você estiver se esforçando para fazer alguma coisa, principalmente para fazer um trade, você já sabe que você está usando o hemisfério esquerdo. Então, você já está errado. Acho que eu
O hemisfério esquerdo, em si, mais atrapalha que ajuda no seu trade. Ele está sempre usando os mapas errados, o objetivo errado e as ferramentas erradas. Essa parte está constantemente comparando a si mesmo e seu progresso com o de outros traders. A gente faz muito isso, né? Porém, existem funções que podemos usar para ajudar o nosso trade. Quais são? Habituar comportamento. É uma ferramenta de aprendizagem. Por exemplo, andar de bicicleta. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo, você achava que nunca aprender, né? A andar sobre um negócio que não se equilibra em duas rodas. É uma coisa super difícil quando você olha a primeira vez. Mas aí, quando você cria aquele hábito, começa aos poucos, tem algumas quedas, e insiste, e vai criando aquele hábito, aquele comportamento, você vai ganhando confiança, vai conseguindo executar, e aí aquele hábito que você criou e que você solidificou no seu cérebro, ele passa a ser inconsciente, ou seja, você joga ele para aquela parte do cérebro que vai comandar a sua automaticamente o seu comportamento. Então, por aí você já pega mais ou menos um insight, né, de como você mudar comportamentos na sua vida. Primeiro, você precisa transformar esse comportamento em um hábito, e esse hábito vai ser colocado no inconsciente, e o inconsciente vai automatizar esse comportamento. Enquanto você não tornar aquele comportamento um hábito e automatizar ele, nunca você vai conseguir realizar aquele ato da maneira que você quer e que você programou. Certo? Peguem esse insight. Um dos seus principais objetivos é habituar a maior parte do seu comportamento para o trading. À medida que isso acontece, seu comportamento vai passando do hemisfério esquerdo para o núcleo e se torna inconsciente, como eu falei. Os traders mais experientes chamam isso de sentimento ou feeling de mercado. E aí, quando a gente fala de feeling de mercado, as pessoas pensam que é uma inspiração divina, alguma coisa do tipo. Não. É justamente o hábito que você tem de observar ou de se comportar no mercado que já se tornou automático. E aí você age, o seu cérebro, ele já age ali naquela hora sem nem você raciocinar. É igual a dirigir, é igual a andar de bicicleta depois que você aprende. Você não pensa sobre isso. Eu vou botar a perna direita, agora a esquerda. Ou depois que você aprende a dirigir, eu vou passar a marcha assim, assado, em tal tempo. Não, o seu cérebro ele já faz tudo, ó, automático. No treino é a mesma coisa. Quando você habitua esse comportamento, ele já vira automático. E aí vai se tornando esse feeling de mercado, certo? Por isso, outra coisa importantíssima é o nosso tempo de tela. E tem gente que pula etapas e acha que em 1 mês, 2, 3, 5 meses vai ser expert em trade. Não tem como. Você precisa de tempo para criar hábitos, para criar comportamentos, para observar o mercado e para entender como o mercado funciona. Então, não tem como pular etapa no trade, certo? E esse é um dos motivos. Resolver problemas é o segundo, a segunda parte, a segunda ferramenta que a gente pode utilizar. O hemisfério esquerdo quer resolver problemas, porém, essa função pode atrapalhar também o trader a progredir continuamente. Ele pode se auto-sabotar quando percebe que está resolvendo o problema para o qual foi designado de início. Essa questão da auto-sabotagem foi o que eu falei. Não é questão de se auto-sabotar, é questão de ele fazer o que ele foi programado para fazer. O cérebro ele foi criado para resolver problemas. Então, dependendo do problema que você colocar para ele resolver e programá-lo, ele vai realizar. Então, se você programá-lo para resolver problemas que sejam do seu interesse no trading, isso aí vai lhe ajudar. Um princípio geral do comportamento humano é que assim que começamos a ter sucesso, tendemos a parar de fazer o que nos tornou bem-sucedidos. Isso acontece com o trading. Da mesma forma que em relacionamentos, por exemplo. Você começa a ter um comportamento benéfico para conquistar determinada pessoa, aí você começa a namorar, depois você casa e aí você deixa de ter aquele comportamento que fez você conquistar aquela pessoa. E aí você
perde o relacionamento. Do mesmo jeito, em qualquer área da sua vida que você tem aquele início de comportamento e depois você se sabota, né? Porque você vai perder esse tipo de comportamento por causa dessa questão da programação do cérebro. Agora vamos falar do núcleo, né? Que consiste no limbo, no sistema ativador reticular, que é o SAR, no tálamo, no hipotálamo e em toda a seção espinhal do cérebro. As pesquisas indicam que o núcleo pode lidar com 500 a 3 milhões de bits de informação por segundo. Olha a diferença já do hemisfério esquerdo, que lida com 16 bits por segundo, para o núcleo que lida de 500 a 3 milhões de bits de informação. Você só tem consciência de ver uma parte do que a retina envia para o nervo óptico. Como eu falei, por exemplo, se você agora está dentro de uma sala do seu quarto e você fechar os olhos e tentar se lembrar de tudo que você vê, você vai se lembrar de pouca coisa que você está olhando. Mas, se você usasse seu núcleo para isso, você iria lembrar de milhares de coisas. Porque ele já meio que tirou a fotografia de tudo. Então, você já tem todo aquele registro na sua cabeça. Mas, conscientemente, você só tem aquilo que o seu hemisfério esquerdo armazenou, que é pouco, para que você tenha a consciência daquilo. Certo? Por isso que a gente tem, de vez em quando, insights, inspirações e coisas que a gente não entende como é que a gente sabe daquilo. Só que o nosso cérebro é tão poderoso que ele armazena informações que você nem imagina e dali é que vem essas informações, às vezes, que você nem sabe que tinha. O núcleo precisa desse poder porque basicamente lida com toda a nossa vida. Decide sobre a temperatura do corpo, o nível de oxigênio no sangue e praticamente tudo o que precisamos para nos manter vivos. Então, ele trabalha e ele lida com informações e comportamentos automáticos do corpo, que é o que nos mantém vivos. Então, se ele não desempenhar esse trabalho, a gente morre. Em técnicas para mudar o comportamento e colocar o núcleo no controle, os estímulos necessários são repetidos e repetidos até que o hemisfério esquerdo se habitue a esse sentimento. Que é justamente o que eu falei, mais um insight. A repetição é quem coloca esse comportamento dentro do hemisfério, do núcleo. Como o núcleo não entende a língua falada, a visualização é usada extensivamente. Depois pesquisem aí o que é visualização e como utilizar. Não estou falando também de motivação e desse tipo de coisa, mas a visualização ela é importante, usada da maneira correta, né? Você sabendo fazer uma estratégia, enfim, dentro de toda uma estratégia que você cria para modificar um comportamento, a visualização ela é usada para conseguir ativar certos mecanismos do núcleo. O núcleo é um gênio comparado ao hemisfério esquerdo. No entanto, quase tudo que o núcleo sabe de forma comportamental foi ensinado a ele pelo hemisfério esquerdo. É até uma ironia, né? Que o hemisfério esquerdo, tão atrasado, tão, enfim, ínfimo comparado ao poder que o núcleo tem, porém, é ele quem passa as informações para o núcleo. Então, a partir disso, a gente já está construindo aqui um raciocínio de que eu, conscientemente, utilizando a informação que eu tenho sobre como o hemisfério esquerdo funciona e como o núcleo funciona, eu posso programar esse núcleo trazendo essas informações a partir do hemisfério esquerdo, certo? Porque é ele que ensina tudo. O SAR, que é o Sistema Ativador Reticular, é o local que armazena e escolhe quais as informações das, em média, 3 milhões que chegam do núcleo, vão para o hemisfério esquerdo, que só processa 16 bits. Ou seja, o sistema ativador reticular,
ele armazena essas informações que eu falei, que a gente capta no ambiente, que são milhares, milhões, né? E ele vai escolher quais são aquelas informações que vão ser priorizadas, né, para colocar no hemisfério esquerdo, para colocar na nossa consciência. No trading, o que você percebe quando o mercado se movimenta é o que você ensinou seu SAR a perceber por meio de experiências anteriores e sua avaliação do hemisfério esquerdo dessa experiência passada. Certo? Quando você concentra seu foco em processos que deveriam ser fluidos, como processos vitais, por exemplo, respirar e engolir, seu cérebro interfere no processo, tornando mais difícil ou atrapalhando. Nessa parte do livro ele até fala que tente, por exemplo, aí, fazer um exercício. Tente engolir 5 vezes o mais rápido possível que você conseguir. Se você tentar, você vai perceber que você não vai conseguir de forma rápida, né? Você vai travar e vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Você está tentando interferir conscientemente em um processo que é automatizado. Então, quando você faz esse exercício, quando você foca e tenta controlar um processo que já é automatizado no seu corpo, você interfere nele. De forma pior, né? Óbvio. Porque nosso corpo ele é perfeito. É uma máquina extraordinária. Então, se o processo ele já está automatizado, já está funcionando perfeitamente, quando você vai tentar mexer nesse processo de forma consciente, que é o pior tipo de cérebro, né? Que é o nosso cérebro mais burro, então você vai fazer mal feito. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quando a gente está usando o hemisfério esquerdo para fazer trading, a gente está interferindo em um processo que deveria ser fluido, em um processo que deveria ser automatizado, que deveria fluir já de maneira mais fácil, porque essa é a maneira que vai dar mais certo, né? Obviamente, você programando o seu trading da forma que você quer. Isso é exatamente o que acontece no trading. Como eu falei, a maior parte do trading deve ser função do núcleo. Ou seja, quando focalizamos no hemisfério esquerdo nisso, torna-se incrivelmente difícil e menos lucrativo. Certo? A análise do mercado é uma função do hemisfério esquerdo. O ato de operar é uma função central e do hemisfério direito. Ou seja, o hemisfério esquerdo ele não é de todo inútil, né? A gente vai utilizar ele para analisar. Já na hora de operar, é o núcleo e o hemisfério direito. Quando o núcleo é usado de forma apropriada, você não sente pressa, julgamentos, uso da linguagem ou esforço. Você sente que está bem e está se divertindo. Agora vamos falar um pouco sobre o hemisfério direito, que é a fonte dos 3 grandes Is: inspiração, insight e intuição. Não sabemos ainda o poder exato do hemisfério direito. Quando ele está no comando, nada requer esforço. É apenas uma flutuação rio abaixo. Você aparentemente nunca errará. O hemisfério direito é o componente menos conhecido do sistema nervoso. Seu poder parece quase infinito. Porém, também não podemos operar apenas com o hemisfério direito. Na verdade, a melhor realidade seria combinar os 3 tipos, óbvio. Os traders dominados apenas pelo hemisfério esquerdo perderão porque estão com medo e tomam atitudes erradas na hora errada. Aqueles que operam apenas a partir do núcleo perderão devido à imprudência, né? Que vão agir impulsivamente. Aqueles que operam apenas no hemisfério direito perderão devido à má gestão, porque para eles tudo é muito fluido. Né? Temos essencialmente 2 tipos de programas que operam em nossos cérebros, que são mais importantes para abordar. O programa de autopreservação,
a maioria dos traders vive nesse programa. E não é à toa termos estatísticas de perda tão altas nesse negócio. Pois o programa de autopreservação é aquele programa do medo, né? Que é justamente o programa do hemisfério esquerdo, que ele domina. Esse é o estado em que operamos com medo. Tudo é feito para a nossa proteção e não para o lucro. É justamente o programa que o nosso cérebro ele foi programado, né, que foi treinado durante milhares de anos para exercer, que é nos autopreservar. Então, é para a gente se proteger. E se você só se proteger, só tiver medo, você vai fazer só besteira no trade. Nosso processo básico de tomada de decisão é encerrado em favor do protecionismo. Nesse estado, perderemos oportunidades de entrar e sair e obter lucro. O programa de confiança, que é o segundo programa mais importante, que a menor parte opera dessa forma. Né? Há pouco ou nenhum medo e nenhuma das consequências prejudiciais do programa do medo. Este é um programa de ausência de esforço. Embora seja um ótimo programa para operar, não é para analisar. Aprimorando esse estado, é fácil mudar de opinião ou de viés no mercado. Acionar um stop e reverter não são problemas. Você está em sincronia com o mercado. Ou seja, a partir desse programa, é onde a gente vive a fluidez, né, com o mercado, que é quando eu falei, quando a gente está flexível para operar. No programa do medo, isso é quase impossível, né? No caso, esse programa de confiança, você não vai pensar duas vezes e você não vai hesitar antes de fechar uma operação na hora certa, como você vê aqui, foi contra você. E você não vai hesitar em reverter uma operação se você vê que o mercado mudou de viés, não é isso? De fluxo. Mas, então, sabendo disso tudo que a gente viu até agora, o que é que da aula de hoje, como a gente pode fazer para integrar os programas e tentar obter o melhor dos dois, né? Como é que a gente pode ajudar? Devemos usar o programa do medo para tomar quaisquer decisões que se encaixem em uma estrutura de trading com risco mínimo e lucro máximo. Primeiro, usar o programa do medo fora do horário de mercado, que é o nosso hemisfério esquerdo, na noite anterior ou no final de semana para analisar. Ou seja, nada de analisar o mercado e escolher o melhor lugar para entrar e tal, fazer lá sua análise, seu setup na hora do mercado. Se você fizer isso, você já vai estar operando com seu hemisfério esquerdo, seu medo já vai entrar e você já vai ver as coisas totalmente distorcidas. Faça a sua análise de acordo com o seu operacional, planejando entradas e saídas exatas. Simule um dia catastrófico, calcule seu stop e planeje o quanto pode perder em cada operação analisada. Ou seja, você já faz todo o cenário e pensa, se tudo der errado, quanto é que eu vou perder? Se tudo der errado, qual o sentimento que eu vou ter? Será que me dá um desespero? Se ao pensar em levar todos os stops planejados para o dia seguinte, você pensar no valor e não ficar confortável com ele, ou não conseguir dormir à noite, o risco é muito grande. Reduza. O que você não pode perder é sua perspectiva. Você deve criar uma ausência de risco psicológico, certo? Porque na hora de operar você tem que estar confortável, confiante e aceitando o que vier. Você usou o seu hemisfério esquerdo nessa tarefa aí. Pare de trabalhar imediatamente, descanse e não pense no mercado. Você estará pronto para operar no outro dia. Segundo, confiança. Você precisa ter autoconfiança para saber onde está e onde está o mercado. Essa confiança vem do seu conhecimento do mercado. Óbvio que para chegar num nível desse, você precisa ter uma base de estudo. Eu não estou dizendo, óbvio, que a análise técnica não é importante. É sim importante. Porém,
sem você entender todo esse processo, sem você entender a importância do cérebro, você não vai para lugar nenhum. Então, uma coisa não anda sem a outra. Agora, você sabe que está em uma posição de risco, porque construiu uma estratégia de trading para isso. Então, você já analisou o risco, você já fez sua análise, já está ok. Agora, você pode operar a partir do núcleo e hemisfério direito. Então, você só vai executar. Não há mais luta e a única coisa a fazer é se divertir com a operação. Ótimo, né? Se você não está se divertindo, você ainda está usando o hemisfério esquerdo e não deveria estar nem operando. Operar é muito mais parecido com andar de bicicleta do que fazer um teste de matemática. Se a gente for partir daquele princípio que eu expliquei, né, deveria ser assim. Quando você automatiza essa função, quando você automatiza sua execução no trading, então operar vai fazer mais sentido, ser mais parecido com andar de bicicleta do que com fazer um teste de matemática e ficar super estressado. Enfim, se sua confiança se baseia na compreensão da estrutura do mercado e em você mesmo, você não precisa ser afobado. O mercado estará lá amanhã e no ano que vem. Beleza? Bom, então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, basicamente. Lembrando que conhecimento é poder e é por isso que eu digo, quando você conhece o mercado e quando você se conhece, ninguém lhe para. Então, você adquirindo cada vez mais conhecimento e autoconhecimento, né, que é o que a gente está falando aqui, é impossível você não ser bem-sucedido se você conseguir realmente implementar o autoconhecimento dentro das suas atitudes, dos seus hábitos, do seu comportamento e buscar, né, evoluir como pessoa para ser um melhor profissional no trading. E é essa a beleza também do trading, né? Eu, pelo menos, me apaixonei mais pelo trading justamente por isso, porque me faz ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa melhor. Porque quando você se conhece e busca esse tipo de conhecimento que a gente está tendo aqui hoje, esse conhecimento não vai mudar só você como um trader, né? Esse conhecimento vai mudar você como pessoa na sua vida particular, em qualquer área da sua vida, em qualquer profissão que você for efetuar, enfim, se você depois não for mais trader, enfim. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você vai ser uma pessoa melhor. Então, aproveitem e estudem, se conheçam e aprofundem. Semana que vem a gente volta e fala um pouco mais sobre outros aspectos do neurotrading. E espero que tenha ajudado vocês a pelo menos refletir nesse assunto e ver a importância dele. Certo? Então, obrigada aí pela presença de vocês. E quinta-feira a gente está... Olha, bati aqui na garrafa. Enfim, quinta-feira a gente está de volta com nossa live de análise de mercado, beleza? Olha aí, ainda segurei. Isso é ação automática. Foi meu núcleo. Consegui segurar a garrafa. Então, vou lá. Boa noite para vocês e até a próxima, gente.